Salve pessoal, Jefferson Lopes aqui mais uma vez. Hoje vou falar, muita gente perguntando sobre as casas de agência na Holanda, como conseguir, como que funciona. Vai ser um vídeo um pouco pesado, né? Se você não pretende ir para a Holanda, não pretende morar nessas casas, não assista, porque já vou ser bem sincero, não vou falar coisas boas, mas é um processo necessário que eu passei e fez eu amadurecer muito, em muitos aspectos. Porque eu passei a dar valor a muita coisa que eu não dava. Muita coisa que eu não dava. Eu não gostava nem de compartilhar muitas coisas porque minha família me acompanhava, eu não queria mostrar que eu estava passando por aquilo, né? Mas vamos lá. Primeiramente, concorrer às vagas para as casas das agências. Existe um banco de dados na Holanda, onde você coloca o seu currículo, certo? E as agências vão lá e consultam você, certo? E entram em contato com você. Vamos supor, oi Jefferson, tudo bem? Aqui é da agência tal. A gente tá entrando em contato com você. Você tá na Holanda? Você tá onde? Como é que você tá? Você pega e fala, no meu caso, né? Você fala, eu sou fulano de tal, tenho tantos anos e eu quero ir pra Holanda, mas eu não tenho onde é que ficar. Ponto. Aí a agência responde, olha, nós vamos ter uma vaga para você daqui a 10 dias, 12 dias. Mas a gente precisa que você dê certeza que você vai estar aqui. No meu caso, eles me deram 12 dias para eu tomar a decisão se eu ia sair de Portugal para a Holanda. Isso foi no dia 7 de dezembro. Então eu tinha que chegar no dia 19 de dezembro na Holanda. E era antes do Natal, eu ia passar o Natal sozinho, mas era quando tinha mais vagas nas casas. Eu falei, cara, então eu vou. Eu tava morando em quarto em Portugal, mesmo com familiares lá. Eu preferi morar sozinho. Eu peguei e fui. Só que assim, eles recomendam que você chegue pelo menos com 100 euros para você poder passar a semana. Esse foi o primeiro erro, né? Quando uma pessoa tá lá na informação lá, quando você diz que vai e tal, você assina um termo, uma declaração dizendo que você vai e tal, senão você tem que ressarcir eles porque eles estão esperando você chegar para poder preencher a vaga. E tá lá dizendo que você tem que chegar com 100 euros. O que o idiota aqui fez? Tá anta aqui que vos fala. Eu cheguei com 100 euros, desci no aeroporto, eu achei que, sei lá, ia ter alguém pra me buscar e tal. A mulher, não, você tem que vir até a agência. Eu, beleza. Dos 100 euros que eu tinha, até a acomodação, eu gastei uns 30, 40. Peguei 2 trens e um ônibus. E quando eu cheguei lá, não minto, eu ainda tive que pagar uma taxa na Ryanair, que eu não lembro qual foi, que era de 60 euros, eu fiquei com 40. E quando eu cheguei na Holanda, eu gastei 30 francos, isso aí, 30 francos, do aeroporto até a agência. Então eu fiquei com 30 euros. Tudo que eu tinha no meu bolso era 30 euros. Eles recomendavam chegar com 100, né? Aí eu falei, caraca, 30 euros, o que eu vou fazer da minha vida? Aí me apresentei na agência, a gente assina um contrato para começar a trabalhar e a mulher falou, olha, vai vir um carro para te levar para casa. Quando eu cheguei na casa, tinham 13 quartos, mas no primeiro dia e no segundo não chegou ninguém, eu fui o único que cheguei. Então a casa tava vazia. Tinha, tipo assim, 12, 14 pessoas na casa, né? Só que eu tinha um quarto só pra mim. O que eu fiz? Eu peguei esses 30 euros e fui no mercado, comprei ovo, manteiga e pão e fiquei mais ou menos 15 dias comendo pão com manteiga porque eu não tinha mais nada. Aí o que acontece? A agência, ela demora, depende da empresa que você vai. Por exemplo, toda empresa tem o seu dia de iniciação. Tem empresa que começa de segunda-feira, tem empresa que começa quarta. Eu cheguei numa quinta e a minha iniciação seria numa quarta. E assim, você trabalha quarta, quinta e sexta, eles mandam o pagamento na outra semana e somente na outra que você recebe. Então assim, eu fiquei mais ou menos 2 semanas comendo pão com manteiga. Quando acabou o pão com manteiga, eu fui catar coisa do lixo, porque eu não tinha mais nada. E na outra semana que eles mandaram o pagamento, e já disseram também que o contrato havia acabado, porque era uma empresa de tulipas, né, das plantas tulipas, e não tinha mais tulipas para coletar. Aí o que eu fiz? Eu entrei em contato com o banco de dados. O banco de dados falou, olha, tem como você aguardar 2 semanas em Amsterdã? Eu falei, tem. E assim, o salário que eles me pagaram, eu fui para um hostel, dividi a casa, dividi o quarto, porque eu não tinha mais dinheiro para comer. Eu ficava no Burger King catando coisa no lixo, no McDonald's, ia me girando lá. Mas assim, a casa em si é uma casa estruturada, não são casas ruins. O que faz a casa ser ruim são os moradores. Por exemplo, na Holanda todo mundo sabe que fumar é permitido. Literalmente ali eu acho que era o único que eu não fumava. Então os caras ficavam fumando o dia inteiro que Deus dava. O dia inteiro. Quando eu chegava do trabalho, as pessoas geralmente vão no mercado, comprar alguma coisa assim, eles iam no coffee shop, buscar um beck para poder ir para casa, para poder fumar. E aquilo ali me incomodava muito, porque eu não sou de fumar, eu tenho alergia a cigarro, tenho bronquite asmática. E assim, imagine a casa inteira fumando, um frio danado. E o que acontece? Muita gente não sabe, mas a Holanda é um dos países mais afetados pela guerra da Ucrânia. Por quê? A Holanda não tem usina de gás. Então o gás que vinha de Kiev, a usina foi destruída e a Rússia
Rússia passou a mandar o gás para a Holanda. O que aconteceu? A Rússia aumentou o gás em 1000%. Então, o que os caras estão fazendo na Holanda para economizar? Eles mantinham a casa aquecida durante o dia, acredite, e dava meia-noite eles desligavam. Ou seja, quando estava mais frio, eles desligavam. Eles falavam que a casa estava aquecida. Então, de meia-noite até de manhã era um frio danado. E tudo que eu tinha era uma colcha e um travesseiro. E assim eu fiquei. Fui para Amsterdã, fiquei 2 semanas. Aí que as coisas ficaram piores ainda. O banco de dados entrou em contato comigo, pediu mais uma semana. Ou seja, dessas mais... Eu estava 2 em Amsterdã, eu tinha um cartão de crédito praticamente todo estourado, não consegui usar e pedi dinheiro emprestado para poder ficar mais uma semana e fui por tudo ou nada. No último dia que eu tinha, que eu já ia pedir dinheiro para alguém para voltar, eles entraram em contato comigo e conseguiram uma outra casa de agência. Essa casa foi a pior casa que eu já morei na vida. Na vida, mano. Na vida. Eu acho que a Cracolândia era mais limpa. A casa era esse chão assim, chão de concreto na casa. Assim que eu cheguei na casa, o quintal tinham garrafas de 2 litros com drogas dentro. O pessoal acendia, jogava ali na garrafa, fechava a garrafa, esperava a fumaça ficar forte e sugava a garrafa assim toda, a fumaça. Mano, era uma loucura aquilo ali. E o cheiro na casa era horrível. E na casa tinham 2 alcoólatras. Os caras bebiam o dia inteiro. E eu botei na minha cabeça, falei, cara, eu vencendo isso daqui, eu venço qualquer coisa. Qualquer coisa. Fomos pra agência fazer a matrícula e chegou na agência, a mulher falou, olha, não tem espaço pra você no carro. Aí eu falei assim, como assim? Ela, quem trabalha ali pode ir de carro, que tem um carro da agência que busca vocês e leva pro trabalho. Eu falei, cara, então eu vou de bike. Ela, mas são 11 quilômetros e tá nevando, tá frio. E eu não tinha touca, não tinha casaco, não tinha luva. Eu falei, mas eu aguento, senhora. Ela, você vai pedalar 22 quilômetros por dia? Eu falei, vou. E assim eu fui para aquela casa, agradeci a Deus pela oportunidade que eu estava tendo, muita gente queria estar no meu lugar, não naquela casa ali com certeza, e aí que começaram os problemas. No segundo dia, não sei quem, parece que pegou uma coisa do outro, uma brigalhada, copo quebrando, as coisas tudo quebrando na casa. E como eu já tinha o hábito de catar coisa no lixo, eu comecei a procurar coisa nos lixos vizinhos, tipo essa lixeira que tem aqui assim. Eu fui procurar em tudo quanto é canto. Aí eu achei panela, comecei a achar garfo, faca, copo de plástico. Comecei a montar tipo uma mini cozinha pra mim, entendeu? Uma mini cozinha, porque era o que dava pra eu fazer. Eu não tinha pra onde correr, entendeu? Comecei a guardar as coisas na geladeira, até que teve um português e roubou minhas coisas, roubou minha comida. Eu já não tinha muita coisa, mas roubou comida, roubou água que eu tinha. Eu tinha uma lata, acho que 2 latas de cerveja que deram pra mim, eu guardei e me roubaram. E assim... Morar em casa de agência, você tem que ter um psicológico muito bom. Literalmente, você tem que ser um militar. E eu botei isso na minha cabeça. Falei, cara, você aqui quartel, porque não dá, irmão. Não dá. É um pessoal que não toma banho, é um pessoal drogado. Eu fui dividir um quarto com um romeno. Misericórdia, mano. Ele chegava do trabalho, ele... as casas são equipadas, né, com panelas, essas coisas assim. Ele pegava a frigideira, tudo que você imaginar na sua vida, ele botava ali. Pizza, salsicha, arroz, cebola. Cara, ele fazia um negócio assim, frango, drumete de frango, ketchup. Ele botava num prato, ele ia pra cama, ele botava o prato em cima dele assim, ele ficava jogando no notebook dele, comendo com a mão, e notebook, comendo com a mão. Isso aqui dele ficava tudo sujo de molho de tomate, sabe? Quando ele terminava, ele pegava o prato, ele botava embaixo da cama e ficava aquele cheiro de azedo no quarto. E eu aguentei aquilo ali por 15 dias, rezando, até que, numa dessas brigas que teve na casa, informaram uma das responsáveis da agência, né? Nessa empresa que eu tava, funcionava assim, um turno de manhã e um turno à tarde. Pra mim é maravilhoso, porque quando eu tô no turno da tarde, eu consigo ir pra academia, eu conseguia acordar cedo, eu conseguia estudar inglês, eu conseguia fazer curso, conseguia fazer uma opção de coisas, eu conseguia produzir na manhã. Entendeu? Eu acordava cedo, mesmo sendo dia de folga. Num desses dias que eu acordei, essa responsável foi lá, ela viu que eu tava estudando e fazendo exercício. Ela perguntou qual é o seu nome, eu falei Jefferson. Ela foi pra agência, ela falou, olha Jefferson, a gente tem um quarto aqui, é numa casa melhor, só que o quarto tem um problema, que a janela tá quebrada. Eu falei, mano, foda-se, eu vou. Aí eu cheguei no quarto, irmão. O quarto era só pra mim, primeira vez. Já tava aqui uns 7 meses na Holanda, 6 meses. Era a primeira vez que eu tenho um quarto só pra mim. A claraboia tava quebrada e quando chovia assim, chovia dentro do quarto. Quando nevava dentro do quarto. Isso tudo, quando acontecia, eu fazia live na outra rede social, né? Ficava todo mundo acompanhando, com pena e tal. Mas ninguém falava assim, mano, toma 10 conto aí pra tu comprar
Nada, ninguém. Até que, e desde então, eu comecei nessa empresa, eu fui juntando 100 euros por semana. Até que eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu cheguei a juntar 1.400 euros e falei, vou comprar um carro. Por quê? Porque com o carro eu consigo morar mais distante e pagar mais barato. Dito e feito. Eu consegui comprar um carro em agosto, entendeu? E em setembro eu consegui me mudar. Aí fui alugar minha casa, foi quando a Paulinha chegou pra morar comigo. Aí nós ganhamos muita coisa de doação, cama, até então a gente dormia no chão. E assim, você morar em casa de agência, você tem que ir pra... Eu falei, postei ontem no vídeo aqui, pra um casal 50 anos mais, não recomendo. Mas assim, o casal fala, eu topo qualquer coisa. Eu falei, beleza, topa qualquer coisa, a casa de agência é assim. Se você vai com o intuito de ficar 3, 4, 5 meses e vir para a Suíça, mais vale você investir nisso, porque, na minha opinião, toda a tua reserva financeira você não vai mexer, você vai ficar com ela no seu bolso. E você usa para você se estabilizar em outro país. Por exemplo, eu quando fui declarar meus impostos, eu declarei meus impostos na Holanda e também em Portugal. Eu aceitei ser bitributado. Por quê? Porque aí eu gero crédito em Portugal. No ano seguinte eu consegui comprar um Tesla em Portugal e mantive meu crédito limpo na Holanda. São coisas que eu vou estudando, que eu vou passando. Eu tento ensinar para os outros na consultoria, mas assim, a casa de agência é complicado morar, mas tem seus benefícios. Se você quer usar a Holanda como trampolim, para você usar pouco da tua reserva e depois vir para a Suíça, a casa de agência é a melhor coisa. Agora, se você quer aparecer e se estabilizar, é muito complicado, mano. Muito complicado, porque na Holanda quase não tem construção civil para novas casas e quando já tem, eles dão preferência para holandeses. Então, assim, isso é coisa para outro vídeo. Beleza? Espero que tenha dado para entender como é que funciona a casa de agência. O bom é, eles dão todo o suporte, tiram seu documento de graça, te levam para tirar o documento, eles agendam. Eu tenho relatos de pessoas que, inclusive, tem agências que buscam você no aeroporto, te dão um sapato, te dão tudo, irmão. Mas é aquilo, seu contrato vai ser semanal ou mês a mês, porque você vacilou, é cortado e já vem outro. No dia que eu saí, que eu comuniquei, falei, vou sair no dia tal, às 10 horas, já tinha alguém ali, assim, 10 horas, prontinho para entrar. A rotatividade é alta. E como casa de agência que tem os menores aluguéis na Holanda, todo mundo quer ficar ali o máximo de tempo possível, embora seja uma porcaria, porque você pagando menos, você consegue economizar mais. Eu no caso, eu pagava 115 euros por semana. Dava o quê? 400 alguma coisa no mês. O editor vai botar aqui quanto é que dá, né? E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham entendido como é que funciona. Curtem, compartilhem. Quem quiser fazer parte do grupo de WhatsApp, só se tornar membro. Eu tento relatar coisas mais pessoais, mais detalhes. O grupo é uma loucura, tem um em cada canto do mundo. Tem gente legal aqui, mas eu não posso falar onde é que o cara tá, porque senão eu tô incentivando a imigração ilegal. Beleza? Tamo junto.